digamos que na ética protestante tem um argumento principal, que é que o protestantismo, sobretudo na sua forma calvinista, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Bom, implicitamente, em alguns momentos, mesmo de maneira mais direta, Weber argumenta que outras formas do cristianismo, em particular o catolicismo, não eram tão favoráveis ao capitalismo. Tinham mesmo uma certa resistência ao capitalismo. Bom, essa ideia ele vai exprimir em outros escritos dele, na História Econômica, por exemplo, enfim, em outros trabalhos, nunca de maneira sistemática. Ele nunca escreveu um livro, nem mesmo um ensaio sobre o catolicismo, que, aliás, é uma coisa muito estranha, né? Que ele escreveu sobre várias religiões orientais, exóticas, né? O confucianismo, o janaísmo, etc. Mas o catolicismo, que era em frente da casa dele, né? Bom, nada. Então, há um problema. Mas existem essas notas esparsas, aqui e ali, né? E se você junta tudo isso, aparece uma espécie de ensaio sobre o catolicismo, que Weber não chegou a escrever, mas que é muito instigante, porque ele diz que na ética católica há uma espécie de aversão, né? Uma profunda hostilidade ao espírito do capitalismo. Por quê? Bom, ele avança várias hipóteses. Uma delas é que, como o capitalismo é um sistema, é o primeiro sistema de dominação econômica que é totalmente impessoal, quer dizer, a escravidão, a servidão, sempre há uma relação de mestre com escravo, mestre com servidor, etc. Enquanto que o capitalismo é impessoal, quer dizer, quem manda são as leis da economia, entre aspas, né? Quer dizer, as leis da acumulação do capital, da oferta e da demanda. Então, a igreja não tem como regulamentar isso, né? Não adianta pregar a caridade ao banqueiro, porque ele diz, bom, eu não sou eu que decido, é o mercado, né? Então, a igreja fica sem ter como intervir, né? Não tem como regulamentar a atividade econômica, como ela fazia com formas pré-capitalistas, então ela se sente excluída, né? Daí essa hostilidade, essa aversão, né? Essa é a hipótese de Weber, eu acho que é uma hipótese interessante, né? Que a gente pode acompanhar na história do catolicismo, né? Quer dizer, o catolicismo, efetivamente, a partir do século XVII e XVIII, ele começa, talvez não tanto os pontífices, os papas, mas bispos, teólogos, né? Começa a criticar o capitalismo, né? E geralmente um ponto de vista conservador, né? Quer dizer, em nome do passado, né? Então é uma crítica reacionária. É aquilo que Marx, no Manifesto Comunista, vai chamar socialismo feudal. Então, Marx e o socialismo feudal são aqueles pessoal da igreja que faz uma crítica reacionária do capitalismo, que eles querem restaurar o poder da igreja, o poder feudal. Tá? Mas, mesmo assim, diz Marx, essa crítica do socialismo feudal muitas vezes atinge a burguesia no coração com uma crítica mordaz e espiritual. É uma citação, né, do Manifesto Comunista, que, aliás, é quase uma citação literal de Balzac, né? Aparece em Balzac. Né? Bom, então, mesmo essa crítica católica, feudal, reacionária do capitalismo, ela tem sua, digamos, sua força, né? Ela é mordaz e ela atinge a burguesia no coração, diz Marx, né? No Manifesto Comunista. Bom, mas pouco a pouco, a partir de meados do século XIX, vai aparecendo já dentro dessa crítica católica do capitalismo uma corrente de esquerda, né? Bom, que vai se desenvolver sobretudo no século XX, né? E que vai ter a sua principal manifestação na América Latina com a chamada teologia da libertação, né? Bom, então é toda uma história, digamos. Mas a hipótese de Weber nos ajuda a entender isso, né? Tanto essa crítica reacionária como o aparecimento de uma crítica de esquerda do capitalismo, em particular com a teologia da libertação.